A Parasita Azul. Volta ao Brasil. Há cerca de 16 anos desembarcava no Rio de Janeiro, vindo da Europa, o Sr. Camilo Seabra, goiano de nascimento, que ali fora estudar medicina e voltava agora com diploma na algibeira e umas saudades no coração. Voltava depois de uma ausência de 8 anos, tendo visto e admirado as principais coisas que um homem pode ver e admirar por lá, quando não lhe falta gosto nem meios. Ambas as coisas possuía, e se tivesse também, não digo muito, mas um pouco mais de juízo. Houvera gozado melhor do que gozou, e com justiça poderia dizer que vivera. Não abonava muito os seus sentimentos patrióticos, o rosto com que entrou à barra da capital brasileira. Trazia-o fechado e melancólico, como quem abafa em si alguma coisa que não é exatamente a bem-aventurança terrestre. Arrastou um olhar aborrecido pela cidade, que se ia desenrolando à proporção que o navio se dirigia ao ancoradouro. Quando veio a hora de desembarcar, fê-lo com a mesma alegria com que o réu transpõe os umbrais do cárcere. O escaler afastou-se do navio, em cujo mastro flutuava uma bandeira tricolor. Camilo murmurou consigo: "Adeus, França." Depois envolveu-se num magnífico silêncio e deixou-se levar para a terra. O espetáculo da cidade, que ele não via há tanto tempo, sempre lhe prendeu um pouco a atenção. Não tinha, porém, dentro da alma o alvoroço de Ulisses ao ver a terra da sua pátria. Era antes pasmo etéreo. Comparava o que via agora com o que vira durante longos anos, e sentia a mais e mais apertar-lhe o coração, a dolorosa saudade que o minava. Encaminhou-se para o primeiro hotel que lhe pareceu conveniente e ali determinou passar alguns dias, antes de seguir para Goiás. Jantou solitário e triste, com a mente cheia de 1000 recordações do mundo que acabara de deixar, e para dar ainda maior desafogo à memória, apenas acabado o jantar, estendeu-se num canapé e começou a desfiar consigo mesmo um rosário de cruéis desventuras. Na opinião dele, nunca houvera mortal que mais dolorosamente experimentasse a hostilidade do destino. Nem no martírio cristão, nem nos trágicos gregos, nem no livro de Jó havia sequer um pálido esboço dos seus infortúnios. Vejamos alguns traços patéticos da existência do nosso herói. Nascera rico, filho de um proprietário de Goiás, que nunca vira outra terra além da sua província natal. Em 1828 estivera ali um naturalista francês, com quem o comendador Seabra travou relações, e de quem se fez tão amigo, que não quis outro padrinho para seu único filho, que então contava 1 ano de idade. O naturalista, muito antes de ser, cometera umas venialidades poéticas, que mereceram alguns elogios em 1810, mas não que o tempo, velho trapeiro da eternidade, levou consigo para o infinito depósito das coisas inúteis. Tudo lhe perdoara o ex-poeta, menos o esquecimento de um poema, em que ele metrificara a vida de Fúrio, Camilo, poema que ainda então lia com sincero entusiasmo. Como lembrança desta obra da juventude, chamou ele ao afilhado Camilo, e com esse nome batizou o padre Maciel, a grande prazer da família e seus amigos. "Compadre", disse o comendador ao naturalista, "se esse pequeno vingar, hei de mandá-lo para sua terra, a aprender medicina ou qualquer outra coisa em que se faça homem. No caso de lhe achar jeito para andar com plantas e minerais,
como o senhor, não se acanhe, dê-lhe o destino que lhe parecer, como se fora seu pai, que eu é, espiritualmente falando. Quem sabe se eu viverei nesse tempo? Disse o naturalista. Oh, há de viver, protestou Seabra. Este corpo não engana. A sua têmpera é de ferro. Não o vejo eu andar todos os dias por esses matos e campos, indiferente a sóis e chuvas, sem nunca ter a mais leve dor de cabeça? Com metade dos seus trabalhos, já eu estava defunto. Há de viver e cuidar do meu rapaz, apenas quando ele tiver concluído cá os seus primeiros estudos. A promessa de Seabra foi pontualmente cumprida. Camilo seguiu para Paris, logo depois de alguns preparatórios, e ali o padrinho cuidou dele, como se realmente fora seu pai. O comendador não poupava dinheiro para que nada faltasse ao filho. A mesada que lhe mandava podia bem servir para 2 ou 3 pessoas, em iguais circunstâncias. Além da mesada, recebia ele, por ocasião da Páscoa e do Natal, amêndoas e festas que a mãe lhe mandava, e que lhe chegavam na forma de alguns excelentes 1000 francos. Até aqui, o único ponto negro da existência de Camilo era o padrinho, que lhe trazia peado, com receio de que o rapaz viesse a perder-se nos precipícios da grande cidade. Quis, porém, a sua boa estrela, que o ex-poeta de 1810 fosse repousar no nada ao lado das suas produções, extintas, deixando na ciência alguns vestígios da sua passagem por ela. Camilo apressou-se a escrever ao pai uma carta cheia de reflexões filosóficas. O período final dizia assim: em suma, meu pai, se lhe parece que eu tenho o necessário juízo para concluir aqui os meus estudos, e se ele tem confiança na boa inspiração que me há de dar a alma daquele que já se foi deste vale de lágrimas, para gozar a infinita bem-aventurança, deixe-me cá ficar, até que eu possa regressar ao meu país, como um cidadão esclarecido e apto para servir, como é do meu dever. Caso a sua vontade seja contrária a isso que lhe peço, diga-o com franqueza, meu pai, porque então não me demorarei um instante mais nesta terra, que já foi meia pátria para mim e que hoje elas é apenas uma terra de exílio. O bom velho não era homem que pudesse ver por entre as linhas desta lacrimosa epístola o verdadeiro sentimento que a ditara. Chorou de alegria ao ler as palavras do filho, mostrou a carta a todos os seus amigos e apressou-se a responder ao rapaz que podia ficar em Paris todo o tempo necessário para completar os seus estudos, e que, além da mesada que lhe dava, nunca recusaria tudo quanto lhe fosse indispensável em circunstâncias imprevistas. Além disso, aprovava de coração os sentimentos que ele manifestava em relação à sua pátria e à memória do padrinho. Transmitia-lhe muitas recomendações do tio Jorge, do padre Maciel, do coronel Veiga, de todos os parentes e amigos, e concluía deitando-lhe a bênção. A resposta paterna chegou às mãos de Camilo no meio de um almoço que ele dava no café de Madrid a 2 ou 3 vagabundos de primeira qualidade. Esperava aquilo mesmo, mas não resistiu ao desejo de beber à saúde do pai, ato em que foi acompanhado pelos elegantes vagabundos, seus amigos. Nesse mesmo dia, planejou Camilo algumas circunstâncias imprevistas para o comendador, e o próximo correio trouxe para o Brasil uma extensa carta em que ele agradecia as boas expressões do pai, dizia-lhe as suas saudades, confiava-lhe as suas esperanças, e pedia-lhe respeitosamente, em post-scriptum,
a remessa de uma pequena quantia de dinheiro. Graças a essas facilidades, atirou-se o nosso Camilo a uma vida solta e dispendiosa, não tanto, porém, que lhe sacrificasse os estudos. A inteligência que possuía e certo amor próprio, que não perdera muito, o ajudaram neste lance. Concluído o curso, foi examinado, aprovado e doutorado. A notícia do acontecimento foi transmitida ao pai com pedido de uma licença para ir ver outras terras da Europa. Obteve a licença e saiu de Paris para visitar a Itália, a Suíça, a Alemanha e a Inglaterra. No fim de alguns meses, estava outra vez na grande capital, e aí reatou o fio de sua antiga existência. Já livre então de cuidados estranhos e aborrecidos, a escala toda dos prazeres sensuais e frívolos foi percorrida por esse esperançoso mancebo, com uma sofreguidão que parecia antes suicídio. Seus amigos eram numerosos, solícitos e constantes. Alguns não descuidavam de dar-lhe a honra de constituir seu credor. Entre as moças de Corinto, era seu nome verdadeiramente popular. Não poucas o tinham amado, até o delírio. Não havia jantar célebre em que a chave dos seus aposentos não figurasse, nem corrida, nem ceia, nem passeio em que não ocupasse um dos primeiros lugares desse amável brasileiro. Desejoso de ver, escreveu-lhe o comendador, pedindo que regressasse ao Brasil. Mas o filho parisiense, até a medula dos ossos, não compreendia que um homem pudesse sair do cérebro da França para vir internar-se em Goiás. Respondeu com evasivas e deixou-se ficar. O velho fez vista grossa a esta primeira desobediência. Tempos depois, insistiu em chamá-lo. Novas evasivas da parte de Camilo. Irritou-se o pai, e a terceira carta que lhe mandou foi já de amargas censuras. Camilo caiu em si e dispôs-se com grande mágoa a regressar à pátria, não sem esperanças de voltar e acabar os seus dias no Boulevard dos Italianos ou à porta do Café Elder.